certa fase da vida, você se sente muito livre, dono de si, que você toma suas próprias escolhas sem ter que pensar em ninguém. Mas chega uma fase que isso muda. E você se depara tendo uma nova vida, tendo que acompanhar uma pessoa, ensinar ela a se desenvolver, mostrar os caminhos, por onde ela vai ter que caminhar sem ter que se machucar. Você fica ali de perto, auxiliando, ensinando por onde deve passar, as coisas que devem fazer. Vivem momentos felizes, alegres. Às vezes se estressam. E às vezes também tem momentos de paz. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal O Jovem Raiz. E hoje eu vou falar de um assunto que literalmente deixa muita gente com cabelo branco, tipo o meu, e de cabelo em pé, que são os filhos. E a questão da maternidade, né, e paternidade dentro dos 20 e 30 anos. Falar um pouco da minha experiência e algumas coisas que eu tenho passado nesse processo que possa ajudar você que talvez esteja passando pela mesma situação. O João Lucas tem 2 anos, ele nasceu no finalzinho de 2018. E o que mudou? Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando você namora ou está casado, vocês têm uma liberdade de fazer o que vocês bem entenderem na hora que vocês querem. As escolhas refletem apenas em vocês dois. Então é bem diferente. Quando você tem um filho, as coisas já mudam bastante, porque suas escolhas e atitudes refletem diretamente na vida do teu filho e da tua filha. E você tem que estar preparado, de certa forma, um pouco em relação ao financeiro. Você precisa estar um pouco preparado, porque uma criança, você vai precisar de, no mínimo, ter um plano de saúde, que para criança não é barato. E algumas despesas que você vai ter a mais. Como que você já sabe que você vai gastar por mais uma pessoa. Alimentação, vestimenta. Então, esteja preparado e ciente de que o seu orçamento vai ter que aumentar um pouco, né? Filho não vem com manual de instrução, mas você hoje é pai ou mãe, mas você já foi filho ou filha. Então, embora você não saiba o que fazer, você sabe o que não fazer, porque você passou muitas situações boas e ruins com seus pais. E tenho certeza que você tem várias lembranças de situações ruins que você passou com seu pai e com sua mãe. E você pode começar pela parte de não fazer as mesmas coisas com seus filhos. Isso já é um norte para você começar a cuidar deles. Você não sabe o que fazer, mas você sabe o que não fazer. Isso já é um caminho. Uma coisa que eu tenho visto muito, embora as crianças, o João Lucas com 2 anos, ele já entende tudo. Ele entende tudo que a gente fala, ele entende o que a gente faz, ele sabe quando você tá triste, quando você tá alegre, ele sente tudo isso. E eu vou te dar um exemplo, né, que eu passei com ele uns dias atrás. No nosso quarto tem a cama dele, caminha pequena, e às vezes tem um colchão lá no chão, que eu deito lá, durmo quando ele dorme na cama. Enfim, aí ele tava brincando com os brinquedos dele em cima da cama dele, e ele ficou batendo no colchão do lado dele pra eu sentar do lado dele. Eu falei pra ele assim, eu não posso sentar aí, porque se eu sentar aí eu sou pesado, a cama vai quebrar. Eu tava no colchão do lado da cama dele, não falei mais nada. Ele foi sozinho, quieto, pegou todos os brinquedos que ele tava brincando, botou no colchão e sentou do meu lado pra brincar. Com 2 anos de idade ele já entendeu que se eu não posso ir pra lá, ele pode vir pra perto de mim pra gente brincar. Então, 2 anos ele já entende isso. É super importante que você tenha paciência pra conversar. Esquece esse negócio que eu vou fazer, faz porque eu tô mandando. Embora a criança seja pequena, conversa com ela. Isso já vai dar a ela um senso de que você sempre vai tentar explicar. Quando a gente fica forçando a barra, faz porque eu tô mandando, isso é uma coisa muito negativa. Você já deve ter passado por isso. Então não faça isso. Tenha paciência. Se você tem filho para não ter paciência, não era para ter tido. Então você precisa ter essa paciência de sempre conversar com ele. Seu filho vai ser o seu melhor amigo para sempre. Depende de você. Então sempre converse. Sempre dê boas explicações. Invista o tempo, não é perca tempo. Invista tempo conversando com ele. Mesmo que você ache que ele não entenda, mas ele vai sentir o afeto através da conversa. Isso vai fazer muito mais sentido ao longo do tempo. E nessa questão de ter paciência, eu
Eu lembro de uma frase que eu escutei e que faz muito sentido na criação dos filhos. O líder lidera pelo exemplo. Palavra você pode falar e elas são esquecidas, mas atitudes são reparadas, atitudes são copiadas. Isso é o mais importante. Então não adianta nada você falar para não fazer se você faz. A questão é a seguinte: se você tem hábitos de se estressar muito, se irritar e descontar nas coisas, bater, gritar, reclamar, quebrar coisa dentro de casa, não reclame quando teu filho tiver atitudes assim quando ele for maior. Entrar no quarto dele com raiva, quebrar alguma coisa, bater as coisas, gritar, falar alto, porque você fazia assim. E isso acostuma ele a achar que isso é normal. E esse normal faz parte dele e ele faz com tranquilidade, né? No automático. Então, tome cuidado da forma que você age, da forma do seu comportamento, porque os seus filhos vão copiar quem vocês são. Nesse processo, né, de gestação, nesses 9 meses, a mãe, desde o início, já sente, né, essa conexão com o filho, já sabe que a mãe, a vida está mudando. O pai, de fato, só entende a paternidade quando vê o filho e pega no colo. Aí sim tem a conexão entre os dois e a ficha, de fato, cai. Assim foi comigo. Quando você pega o filho no colo pela primeira vez, que aí realmente a ficha cai e você entende. Agora eu sou pai. Essa pessoa que precisa de mim, depende de mim. E eu preciso me esforçar mais do que eu já me esforçava antes pela minha família. Embora também seja muito chato pro pai essa questão de trocar fralda, dar banho, brincar. Às vezes a gente está estressado, cansado e não tem muita paciência, mas são coisas necessárias. Principalmente banho, para ter essa conexão, vamos dizer assim, essa intimidade, essa proximidade. E brincar é muito importante. Sempre dê atenção, mesmo que no momento não dê para dar atenção, dê algum tipo de atenção e conversa, fala, agora eu não posso por causa disso. Mas daqui a pouquinho a gente brinca, e realmente brinca. Os primeiros anos de vida da criança, eu acredito, são os mais importantes para o relacionamento dos pais, porque vão definir os próximos anos. Se você é ausente desde quando ele é pequeno, com certeza quando ele crescer isso já vai estar instalado na cabeça dele. E quando ele crescer, ele já vai estar acostumado com a ausência, então não vai conversar com você, vai dar mais atenção às outras coisas, vai dar atenção ao conselho de outras pessoas. Então você ter sempre a conexão mais forte possível com o seu filho. O filho é muito importante. Em relação a... Tem muitas coisas que as pessoas falam, até profissionais, que eu não vou entrar no mérito. Mas em relação a telefone celular, eu vejo muitas crianças com 2 anos ou menos já com telefone celular na mão. Eu não deixo meu filho, embora às vezes eu coloque vídeos no YouTube para ele assistir, ele sempre assiste no meu colo, porque eu tô vendo o que ele tá vendo. Embora exista o YouTube Kids, mas pode ser que a criança é muito esperta. Meu filho já sabe pular até anúncio, já sabe escolher o vídeo, ele já sabe aumentar e baixar o volume do celular, porque ele viu fazendo isso. E ele pega e faz, ele já entende essas coisas. Já sabe pular um anúncio, clicar no cantinho da tela para pular um anúncio. Então, eles são muito inteligentes, mesmo com 2 anos. Então, sempre fique por perto, não deixe um aparelho desse na mão, porque isso vai criar uma dependência e se estraga um pouco a infância da criança. Colado na tela do celular, ainda mais sozinho, ele pode ver várias outras coisas que vão influenciar no crescimento dele, como os vídeos que não são apropriados para criança. Embora ele tenha vídeos para criança, mas existe muita coisa que não é apropriada. Então, evite, não deixa o celular com ele sozinho. É bom para você, mas é ruim para ele. E vai ser ruim para os dois a longo prazo. Então, sempre que for colocar, assista junto, segure, não deixa na mão dele, não deixa ele ter essa autonomia em relação a aparelhos eletrônicos. Isso tudo tem um tempo, mas com certeza não é com 3, 4, 5 anos de idade que a criança tem que ter toda essa autonomia com eletrônicos. A fase, né, que é quando é bebezinho, 1 ano, até 1 ano é bem tranquila. Quando começa a andar é que a gente se descabela mesmo, que a criança não para, começa a ter essa autonomia, essa liberdade de andar para um lado para o outro, correr, e começa a cair, se machucar. Cara, isso é normal. Esteja sempre por perto,
mas não tenta super proteger também, porque isso atrapalha no desenvolvimento da criança, em relação ao equilíbrio, em relação a ela ter confiança nela mesma. Então, assim, às vezes o cair também é necessário, mas esteja sempre por perto para que nada tão grave aconteça. Mas sempre dê essa autonomia, incentive a andar, e incentive a correr, ar livre, essas coisas todas assim, que é muito importante. Depois dessa fase de 1 ano, que já começa a falar as palavras, já começa a entender, às vezes é desgastante pela energia que as crianças têm e a gente não consegue acompanhar já, né, nessa idade. Mas vai ficando interessante cada dia mais, porque eles vão entendendo mais as coisas da vida. Quando eu chego em casa, ele sempre faz festa, sempre se esconde para eu achar ele e já começa a brincadeira ali. Então é muito gratificante quando você chega em casa de um dia, às vezes muito estressante, chega muito cansado, até desmotivado, por muitas das vezes acontece, mas quando a gente chega e vê que tem uma criança lá esperando a gente, super animada, já muda totalmente o nosso estado de espírito, o nosso humor. Então, filho é muita bênção, mas você precisa entender que por um grande período da tua vida vai ser totalmente dedicado a ele. Eu acredito que a gente é tipo um copiloto na vida da criança. A gente está ali do lado falando o caminho certo que tem que levar, que ele tem que seguir, mas sem forçar ou obrigar. Você tem que. O que eu penso é o seguinte: eu vou explicar que ele tem 2 opções de caminho. E se ele for por esse caminho vai acontecer isso, se ele for por o caminho vai acontecer outra coisa. E as pessoas têm livre-arbítrio para fazer o que bem entendem. Sempre que tomarem a decisão errada e chegarem às consequências, eles vão entender. E eles vão passar a mais nos ouvir do que proibir muitas coisas e eles forem fazer e quebrar a cara. É totalmente diferente quando a gente conversa. Até os 18 anos, o início da juventude, a nossa vida é dedicada a eles. As nossas escolhas, onde a gente vai morar, até o carro que vai comprar, enfim. É tudo voltado pensando no bem-estar dele ou dela. E tem outras coisas também que são um pouco complicadas, né? Questão de trabalho, estudo. Quando o João nasceu, eu estava fazendo a faculdade e à distância, né? Eu estudava em casa. Ele já tinha quando ele passou a ter 1 ano, um pouquinho a mais, quando já estava andando, era muito complicado. Eu tinha que estudar à noite, de madrugada praticamente. Quando eu fazia as atividades no horário que ele estava acordado, às vezes ele ficava na minha corcunda enquanto eu estava no computador. Tem que ter paciência redobrada. E quando você não tem ainda quem te ajudar, né, mãe perto e pai para ficar, é mais complicado ainda. Mas quem quer faz e quem não quer dá desculpa. Eu já vi muitas mães fazendo coisas complicadíssimas. Já vi mãe levando o filho para a faculdade para fazer prova na minha faculdade. Então, assim, quem quer faz. Então é isso. É um pouquinho que eu queria falar do que eu passei e que eu passo e as coisas que eu queria comentar para que possa ajudar vocês. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.